Conseguiu? Ai, que mão quente, eu fico segurando essa mão quente. A mãozinha dela quente, né? Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos seus assuntos e o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Sua presença é real no meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar. Tá gravando. Internet. O dia todo. O dia todo hoje. É ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seres. Você vai tentando conectar ali ou você acha que tira? Não, tenta só mais um pouquinho. Não insiste não. Isso tudo tá aqui. Não pode faltar é o sinal de cima. Qualquer dia deixa virar. Isso. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Você vai passar por lá, ó. Tá vendo, ó? Lá naquele moço lá. Passa por lá. pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, ó Senhor, nós queremos elevar os nossos pensamentos a Ti, rogando os Teus recursos, o Teu amparo,
para esta noite, para todos que se ligam em prece conosco em teu nome, que possamos juntos, Senhor, amealhar recursos para o nosso íntimo, para a nossa caminhada. Celeste amigo, permita que os trabalhadores espirituais, responsáveis em teu nome por essa tarefa, possam se fazer presentes, possam, Senhor, nos amparar, nos esclarecer e nos fortalecer para alcançarmos a cura real. Te rogamos em favor de todos que estão à distância em prece, que eles também recebam dos teus recursos. Te rogamos ainda, Senhor, por aqueles que gostariam de estar conosco e que não puderam ou que não conseguiram, que os teus mensageiros consigam atuar segundo a tua vontade. São com estes pensamentos em forma de prece, confiantes em ti, confiantes nos teus mensageiros, é que te rogamos a permissão para iniciarmos a tarefa em teu santo e divino nome. Sê conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Tem alguém pela primeira vez que eu não conheço? Tem. Como é que você chama? Aparecida. Seja bem-vinda, viu, Aparecida? O estudo é com participação. Hoje nós vamos falar do Evangelho. Dando sequência ao Evangelho, nós estamos trabalhando o dom de curar. Particularmente é um tema que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente vê o quanto Jesus nos quer brilhantes, sadios, fortalecidos, né? E operantes com Ele. Ah, mas o nosso corpo adoece. Claro que o nosso corpo adoece. São muitas lutas, são muitos senões, são muitas situações que nós vivemos, vivenciamos. São muitos condicionamentos que nós precisamos modificar, que nós precisamos trabalhar e vencer. Então, qual que é mais fácil? Eu ficar irritada ou eu vencer a irritação? Qual que é mais fácil? Ficar irritado. Ficar sem paciência, por quê? Porque é novo para mim. É novo. A ideia é que eu tenho que dar uma ordem espetacular nas minhas células, a ponto que elas brilhem. Ô, gente, ali pode faltar o sinal, não pode faltar o sinal de cima, né? Não é verdade? Então não tem problema. Se o sinal ali faltar, o sinal de cima, vocês me ajudem aí que ele não faltará. Não tem problema. Se precisar, a gente até desliga para não incomodar vocês, tá? Então é muito mais fácil nós repetirmos o comportamento que até então nós acreditávamos e vivenciávamos, do que essa nova dinâmica de dar ordem, de fazer uma varredura, de mentalizar, de operalizar. Não é verdade? Numa nova gestão. É uma nova gestão. E que nós não estamos fortalecidos o bastante ainda nela. É igual o fumante quando ele quer parar de fumar. Muitas vezes ele já tem a vontade, mas ele vai chegando em casa, qual que é a primeira coisa que ele faz? Às vezes fica o dia inteiro sem um cigarro. O dia inteiro. E se ficar 2 dias fora de casa, fica 2 dias sem fumar. Ele vai entrando. É um condicionamento. Então, nós temos padrões de repetições, que esses padrões interferem diretamente na nossa saúde física e na nossa saúde espiritual. Jesus foi claro, restituir a saúde aos doentes. Onde Paulo de Tarso passava, ele amparava e curava. Em Éfeso, inclusive, vou trabalhar essa passagem com vocês, que ficou assim, ele foi tido como Deus da noite para o dia, mas daí a pouco veio o coro, né? Da noite para o dia, Paulo virou um santo, um Deus. Aí, como lá cultuava o Deus da Diana, deusa Diana, fazia as estatuetas de ouro, os ourives começaram a perder dinheiro. Aí Paulo de Tarso teve que sair, depois nós vamos trabalhar essa passagem. E Paulo de Tarso teve que ir embora, inclusive, para não prejudicar aqueles que andavam com ele, como Tito, como Timóteo, e Silas, Áquila, Prisca, que estavam presentes em Éfeso, o próprio João, que João morava em Éfeso, vocês sabem disso, né?
Maria. E ele estava lá presente para tentar escrever o evangelho de Jesus narrado por Maria. Acabou essa missão ficando para Lucas, né? Porque não teve jeito, ele teve que sair e nós vamos trabalhar um pouco isso. Então Jesus, ele nos quer com saúde, com ação no bem. Aí se eu adoeço, o que eu tenho que fazer? Os tratamentos físico e espiritual. Fazendo esse tratamento físico e espiritual, com o espiritual nós vamos aprendendo a mudar esses padrões. E vamos fechando as portas que eu não consegui ver e deixei aberta. Que é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Que porta é esta que eu abri ou que eu não fechei? Que repetição é essa que eu faço e que me traz elementos que eu não quero? Porque o que Jesus ganha de nos ver doente? Nada. Ah, não, mas você está resgatando seu débito do passado. Não é assim? Isso só nos traz revolta. O que Jesus quer com o meu pagamento? Nada. Ele nos quer operantes, realizadores, felizes. Porque a gente falar que nós estamos doentes porque Deus quer. Quem falou? Não é duro? Nós não queremos isso. Então, com a equipe espiritual, com o que nós estamos aprendendo, hoje vocês não vão ver a imagem toda iluminada porque a internet falhou, o negócio não quis ligar, o Júlio deixou prontinho. Mas essas coisas são assim. Hoje a internet falhou várias vezes ao dia, né? Então, não tem problema. Nós não podemos falhar no que nós queremos. Nós sabemos, gente, onde nós queremos ir? Nós sabemos? Nós sabemos para que nós queremos ter saúde? Sabemos? Para que eu quero ter saúde? Ah, porque eu quero criar meu filho, eu quero dar sequência na minha profissão. Não é verdade? É óbvio, nós temos que querer isso mesmo. Mas, pode ser só isso? O sucesso financeiro, o sucesso afetivo, o sucesso comercial, tudo nos é possível. Mas, acima de tudo isto, tem que estar o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. E tudo mais lhe será acrescentado. Detalhe, Jesus não está me prometendo nada material. Nós teremos. Porque se eu estou harmonizada, se eu estou ciente de onde eu tenho que ir e de onde eu quero ir, porque eu posso saber onde eu tenho que ir e também ser diferente de onde eu quero ir. E que ele também me respeitará. Mas se eu tenho foco, nós trabalharemos e melhoraremos essa dinâmica. Então, automaticamente, nós fecharemos a porta da enfermidade. Fechando a porta da irritação. Fechando outros comportamentos que me adoecem. Ô, gente, porque vamos ser sinceros. Tudo exige de nós muito esforço. Não é verdade? Então, eu terei que vencer a conveniência humana. Porque nós queremos o céu, o plano espiritual superior, mas não queremos tirar o pezinho dos anumbralinos também, não. Não é verdade? Nós repetimos padrões, nós fazemos coisas que lá no plano espiritual superior não tem, mas aí eu acho que é a exigência de quem? Da Filomena. A exigência da Filomena. Porque ela quer ser a santinha. Eu não quero. E eu não quero nada. O que eu estou falando com vocês não sou eu que penso. Eu apenas estou mostrando o quê? O que está nos livros. André Luiz chega lá doente. Eles foram trabalhando com ele para mudar a dinâmica mental dele. Porque se ele não mudasse a dinâmica mental dele, ele apareceria doente lá também.
Quem já leu o nosso lar, sabe do que eu estou falando. Mas quem não leu também vai entender. Foi trabalhando com o André Luiz para que ele não adoecesse lá. Porque se eu não mudo esse patamar, eu continuo repetindo, eu aglutino, eu vou juntando elementos que hoje ou amanhã materializarão lá. Tá claro? Então, quando Jesus fala com os apóstolos, restituir a saúde aos doentes. Vai, restitui gratuitamente, amparo, socorre. Agora ele está falando com quem? Conosco. Nós agora que seremos médicos, enfermeiros, especialistas, porque nós estamos recebendo. Ô Filomena, mas eu estou doente. Não. Você não está doente. Se você estiver achando que você está doente, mesmo assim, você está recebendo um novo padrão. Então vamos mandar nas nossas células, vamos trabalhar, vamos enxergar, vamos fazer todo o acompanhamento físico e espiritual. Nós nunca tivemos, gente, tão amparados. Na tecnologia, nas filosofias, nas terapias holísticas, todo lado nós estamos sendo socorridos. Só depende de nós. No finalzinho eu vou mostrar de novo a imagem, só para a gente tentar fazer esse condicionamento. Limpa, sai, células, me atendam. Nós precisamos fazer isso. Porque senão fica a espiritualidade atuando e eu repetindo os meus condicionamentos e juntando de novo. Se eu junto de novo, o que vai acontecer? Vai aparecer. Tá? É como se você acabou de limpar a mesa. Aí o outro vai comer o pão. Um pão que quebra, esfarinha, né? Mas ele não põe o prato, ele não põe o guardanapo. Aí você acabou de limpar, tá lá o quê? Os farelinhos, não é? As donas de casa sabem do que eu tô falando, sabe? Juntou de novo. Aí vem e limpa. Daí a pouco vem o outro lanche. Repetição, repetição, repetição. Só que aí o que vai acontecendo? Na mesa ali, você juntou e jogou fora. No corpo físico, no corpo espiritual, não. Eu irrito, eu caio no meu patamar vibratório. Eu estou falando da irritação, porque é o que está vindo, mas qualquer coisa. Eu reclamo, eu desanimo, eu fecho meu coração, eu estou cheio de mágoa, eu não esqueço aquilo que o outro fez de jeito nenhum. Aí, o que acontece? Você limpou aquele farelinho, daí a pouco o que acontece? De novo. Aí o farelinho, que estava fininho, que era um pozinho, ele vai virando um grãozinho maior, de repente, é uma pedra. É uma pedra. Que você faz uma tomografia, que você faz uma ressonância, tá lá. Ou no rim, ou no pulmão, ou no pâncreas. Ai, meu Deus, e agora? Entenderam? Então isso não é criado da noite para o dia. Não é. É de farelinho em farelinho. Repetindo a nossa impaciência, a nossa irritação, a nossa falta de compreensão com o outro, que é fácil de repetir, não é? Porque é uma luta, eu reconheço que é uma luta para todo mundo. Mas nós estamos armados. Qual que é a nossa arma? Evangelho. João, o evangelista, fala com Paulo de Tarso assim. Quando Paulo de Tarso entra na casa de Áquila e Prisca, lá em Éfesos, ele sentiu uma grande tristeza. Poucos momentos de Paulo e Estevão, eu vi Paulo relatar a tristeza, Emmanuel relatar a tristeza que Paulo sentiu. Vocês podem observar o livro Paulo e Estevão. Raras vezes, nós vamos ver Emmanuel relatando uma tristeza tão grande em Paulo. Quando ele entra na casa de Áquila e Prisca, que ele vê todo o tear, todo o material de trabalho deles, quebrado, jogado à rua, e Áquila e Prisca ainda foram presos junto com outros, tá? Ele sentiu tanta tristeza e ele foi falando e a lágrima descendo. E ele fala com o João,
desde que eu comecei a minha caminhada com Cristo, e foi relatando todo o acontecimento. Perdi a noiva amada, perdi o Estevão, que poderia ter sido um grande amigo, né? E foi falando dos açoites, das pedradas, de tudo. Mas agora, eu que deveria oferecer a Áquila e a Prisca todo o meu amor, todo o meu entendimento, porque desde o deserto eles estão me acompanhando, mesmo não fisicamente, mas eles estão me acompanhando, e ele vai relatando. João vira para ele e fala assim: nós somos seguidores do Cristo. Não é justo que nós caminhemos sem as marcas da cruz. Vocês já imaginaram que profundidade é isso? Ou seja, as nossas marquinhas ainda são muito pequenas, se nós formos comparar com as marcas do Cristo. Não é verdade? Aquela fala de João consolou Paulo imensamente. Então, diante da luta, diante do problema, vamos lembrar disso. João fala, nós não caminharemos sem marcas. Não é justo que o Cristo vem, enfrenta-nos e nós vamos caminhar sem marcas. Ah, mas é tão ruim sofrer. Não precisa sofrer. Ao invés da marca doer, nós podemos fazer a marca ficar o quê? Luminosa. Luminosa, maravilhosa. Que é para isso que nós vimos. E aí, gente, nós temos um instrumento poderosíssimo que vai nos ajudar muito junto com o evangelho prático. O evangelho precisa ser prático. O que eu estou chamando de evangelho prático? Vocês têm ideia? O que será que eu chamo de evangelho prático? Nós precisamos ter clareza disso, porque senão vai faltar a ferramenta lá fora. Então, lembrados da semana passada quando Pedro, reclamando dos parentes? Estão lembrados? E até bravo com Jesus. Jesus falou: Pedro, não adianta, se eu não amar o parente perto, eu não vou amar o outro, que também está cheio de problemas, cheio de nódoas na madeira para ser retirada. Então vamos ver o que eu estou chamando de evangelho prático. Vou raciocinar. Dá um exemplo aí para mim. Vivência do evangelho, vivência do dia a dia. Mas que vivência é essa? Ação. Então, antes de eu agir, antes de eu falar, eu tenho que pensar assim: o que é que os livros estão me ensinando? Nós já estamos fazendo isso? Porque o achismo impera na nossa vida, gente. Lá na nossa casa, diante de uma coisa que nos desagrada, será que nós lembramos? Não, essa deve ser a marca da cruz. A gente lembra? Vamos ser sinceros? A gente lembra? Essa deve ser a marca da cruz. Jesus deve estar pedindo de mim, ou me oferecendo a oportunidade de fazer brilhar. Vocês estão acompanhando a diferença? Já está ótimo. Então vamos começar. A proposta é começar. E eu estou colocando isso não é para apertar ninguém contra a parede, não. Pelo contrário. É para a gente lembrar lá fora. Senão nós vamos falando, nós vamos escutando. Passa 1 ano, 2, 10. E mesmo patamar. Nós não podemos. Quando João viu Paulo, eu sinto até um apertozinho de João, porque João não estava acostumado a ver Paulo daquele jeito. A própria leitura de Paulo e Estevão pode conferir isso. A própria leitura, Paulo está apanhando de pé. Paulo está prestes a ter uma situação pior, ele movimenta, recua. Não, peraí, eu sou cidadão romano, vocês têm que tomar providência. Não é verdade? João ficou apertado, o que eu falo para ele? Foi muito intuído. Não é justo que nós caminhemos sem as marcas da cruz. Não é verdade? Agora, não falou em sofrimento. Não falou em sofrimento. Porque a marca pode estar luminosa. E mesmo com o coração doído, sangrando,
Ele não saiu da cidade enquanto não movimentou recursos políticos, de amigos, até os amigos dele serem soltos novamente. Entenderam? Eu não vou dar as caras, eu não ficarei às vistas, para não prejudicar. Enquanto eu estiver na cidade, meus amigos serão perseguidos. Porém, eu vou movimentar recurso para que os meus amigos sejam amparados. Não é justo que eles fiquem presos. Olha, lucidez espiritual. Então nós temos que começar a ter esse raciocínio. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Dentro de quê? Do que eu estou aprendendo. Então, é uma proposta a mais no nosso dia, não é? É uma proposta a mais. Cada terça-feira tem uma proposta, não tem, Juan? Cada terça-feira tem uma proposta. De vigilância, de trabalho. Porque se nós seguirmos as propostas que os livros, que o Evangelho vem nos fazer, gente, em breve, nós teremos vários pontinhos luminosos. Então, o Evangelho prático, nós vamos conseguir vencer. Todas essas portas que nós abrimos impensadamente, porque o sangue esquenta. Nosso ponto de vista é ferrenho. Nós mandamos mesmo. Não é verdade? Então nós temos que ficar atentos com isso. Mas veja bem, a prece é uma grande aliada nossa. Nós não conhecemos o poder da prece. Eu vou trabalhar com vocês uma passagem do Ação e Reação. Eu combinei que eu ia trabalhar bastante até abril, né? Depois eu folgo vocês com ação e reação. O capítulo chama Oração Coletiva. Olha o que o Druso faz, que coisa maravilhosa. 2 vezes na semana. Olha, o André Luiz tinha 2 dias que ele estava na casa lá do Druso, na Mansão Paz. 2 vezes na semana, ele reúne algumas pessoas, né? Alguns trabalhadores, porque tem vários trabalhadores dentro daquela casa, né? E é mais interessante que não chama só trabalhadores mais capacitados, não. Mais operantes, não. São 10 pessoas que estão fazendo parte da mesa, 10 pessoas. Algumas companheiras e alguns companheiros. Pessoas mais harmonizadas com o serviço. Harmonizadas. Então não significa que são de luz. Vocês acompanharam a diferença? Qual que é a diferença em estar harmonizando e já ser elevado? Elevado é quem lá? O druso, que não é elevado nada, é igual nós mesmos, né? Está com uma competência melhor. Eu estou falando isso, não é denegrindo a imagem dele, não. É para nós vermos a extensão do trabalho e a escada da nossa evolução. Tanto que vocês vão ver no final do livro que ele acaba reencarnando para amparar a companheira. Tá? Então não é denegrindo a imagem dele. A escada da evolução, da harmonia que nós precisamos buscar. Não está tão longe da gente. Né? Ele está bem perto da nossa condição humana. Da nossa condição humana. Tá? E talvez Druso, quando chegou lá, estivesse até pior do que nós estamos hoje. E venceu. Paulo de Tarso, quando começou a caminhada dele, ele começou a caminhada dele sendo criminoso. Não foi? E como é que ele termina a caminhada dele? Iluminando o planeta. Curando. Ah, mas Paulo de Tarso tinha bagagem. Gente, isso é conversa. Está lá na introdução do Paulo Estevam. Isso é conversa. Isso é nossa válvula de escape. Porque nós... mas fica comparando a gente com Paulo de Tarso. Você quer comparar com quem? Comigo? Se for comigo, você vai... Não é? Nós temos que comparar com quem tem. Quem mostrou o caminho para nós. E Emmanuel é tão maravilhoso que ele vem dar para nós a receita. Aqui,
A diferença entre nós e Paulo é a seguinte. Olha, ainda coloca assim. Paulo de Tarso não se deu ao luxo de abraçar os caprichos pessoais. Vocês imaginaram o que ele está falando isso? É chocante. Ele saiu da vontade própria. Então não é bagagem, não. Porque se ele tivesse bagagem, como nós achamos, ele não teria iniciado matando. Gamaliel, de repente, tinha mais bagagem do que ele, mais calma. E, no entanto, Paulo dá um passo ainda maior. Emmanuel relata isso. Não é questão de bagagem, não, senhores. Coloca lá na introdução. Ele venceu os caprichos pessoais. E não é coisa de falar assim, eu venci a minha vontade. Eu quero fazer, mas me convém é o do Cristo. Entenderam? Aí quando a gente... Isso, aí, na hora que nós vamos falar isso, todo mundo vem contra a gente, não é? Na vida. Porque na sua casa, no seu trabalho, na hora que você vai fazer isso, todo mundo o quê? Nos puxa para trás. E como é bom, muitas vezes, repetir os nossos parâmetros, a gente fica. Fala, Renata. Se você me levanta, eu volto, tá? Se precisar falar. Vocês estão acompanhando? Então, não é que Paulo de Tarso era mais brilhante. Gente, ele mandou matar. Ele assistiu Estevão sendo morto a pedradas. Olha que sangue frio. Foi levando pedrada até morrer. Não foi? Então, que bagagem é essa? Aí Emmanuel vem nos... Né? Vocês acham que eu que belisco direito? Vocês viram? Não sou eu que belisco direito, não. Emmanuel torceu com vontade. Voltem lá, na introdução do livro Paulo Estevão. Então, voltando na questão da harmonia que nós precisamos adquirir. Druso 2 vezes na semana, eu achei fantástica essa página. Porque a prece, se nós não tivermos o fortalecimento da prece, nós não vamos conseguir juntar o evangelho para fechar aquelas portas do condicionamento. Tá bom? Olha o que ele faz. 2 vezes na semana, ele reúne 10 pessoas mais harmonizadas, que estão entendendo melhor a dinâmica da casa, a dinâmica do trabalho. 2 vezes na semana, eles fazem prece, e junto com esse grupo de 10, algumas outras trabalhadoras mais simples, umas 2 ou 3, me parece, da própria mansão, mas que já não estão tão harmonizadas, tanto que elas nem ficam na mesa. Elas ficam fora do ciclo magnético, mas que vão poder perguntar ao visitante também. Eu achei isso tão bacana que eu falei, gente, se a gente conseguisse, daquela tela ali que não tem 6 metros, porque eles ficaram diante de uma tela de 6 metros quadrados. E essa tela de 6 metros quadrados, na medida que eles foram orando, foi recolhendo material, e olha que maravilha. André Luiz, Hilário, foram orientados. Nós vamos orar. Você siga o nosso pensamento. Não deixe que nenhuma questão de ordem pessoal interfira nessa linha de pensamento, porque nós estaremos todos movimentando elementos para o visitante que vai chegar. E aí André Luiz já de antemão ficou atento. Quando ele começou a orar, uma oração sentida, simples, mostrando ao alto as nossas dificuldades íntimas, o quanto que nós já erramos, o quanto que nós ainda somos fracos, frágeis na nossa vontade, foram movimentando recursos, a tela de 6 metros quadrados foi o quê? Juntando elementos. Imagina aqui, gente, uma fumaça. Dá para imaginar aqui uma fumacinha? Ó, uma fumacinha. Aí sabe aquela tela que eu gosto de mostrar o corpo luminoso? Agora imagine ela lá, se aparecer alguém, vocês não assustam, não? Assusta? Assusta não, né? Isso, boa ideia. Que poderia aparecer, não poderia? Se nós estivéssemos treinados, olha como é que a gente não treina. Por que aparece lá e não aparece aqui? Porque a gente não treina. Vocês entenderam? Gostaram? Vamos treinar? Não para a gente aparecer, não é para aparecer, não. Que não é esse o nosso objetivo. Nós não queremos que aparecer.
Pelo contrário, quanto mais escondidinho a gente tiver em certas coisas, melhor. Mas imagina, isso, o objetivo que foi feito lá, o objetivo que a espiritualidade da casa já faz, quando ele canta, quando a gente aplaude, a energia que a gente movimenta, e a equipe espiritual recolhe. Podem observar os tubos, não é aquele tubo d'água não. aquele tubo d'água é meu carro. Vai sair dali, vou deixar. Né? O tubo psíquico que leva a energia até os dormitórios, até as enfermarias, né? Amparando, socorrendo. Aí, lendo esse capítulo, nós vamos entender que a espiritualidade realmente faz, movimenta. Aí eles começam então, orar, voltando lá. Aí começa a aparecer como se fosse a fumaça. De quem que é o recurso que eles estão movimentando? De quem? De quem? De toda a equipe. De todos eles. Aí vai aparecendo como se fosse uma fumacinha. E essa fumacinha, de repente, aparece o globo lá, a tela lá toda iluminada. E o ministro Sâncio, então, tem recurso para se tornar visível. Por que isso? É como se ele se materializasse. É como se ele usasse o recurso pessoal para Isso, exatamente. A câmera vai materializá-lo. Por quê? Eles estão na região abismal. O ministro Sâncio é de nosso lar, mais acima. Ele não poderia aparecer lá? Poderia, mas um esforço maior. Ele recebe 22 fichas que ele precisa analisar num tempo preciso e tomar decisões. Decisões que vão interferir no planejamento reencarnatório daqueles irmãos e irmãs que estão ali sendo oferecido para ele. Então, ele tem que ter um evangelho prático. Ele tem que tomar decisões não pessoais. Decisões que ele dê conta de pensar assim: não, se fizer isso pode acontecer isso, a possibilidade é disso e disso. Não, nessas duas possibilidades, não prejudica nem aqui nem ali. Vocês entenderam? É um administrador de vidas, altamente complexo. Então ele tem que movimentar uma quantidade de recurso numa movimentação de tempo muito pequeno. Então esse recurso dele não materializar é uma economia de tempo, de desgaste perispiritual. Tá claro isso? Então apresenta as fichas para ele, faz as definições. E o André Luiz teve, por surpresa dele, tem um caso de um companheiro chamado Antônio Olimpo, que o André Luiz acompanhou o amparo, ele chegando, os primeiros serviços de enfermagem, toda a triagem, a ficha que foi feita, o acompanhamento, foi colocado ele diante de um aparelho, e esse aparelho ia tirando, né, informações do cérebro perispiritual dele. Depois Druso faz uma hipnose e retira informações dentro desse processo de hipnose. Ele vai falando, aí faz a ficha toda. Quando André Luiz viu a ficha desse Antônio Olimpo na mão do ministro, e o ministro lendo e falando: isso pode ser assim, vai ser assim. Mas espera aí, já que tem uma companheira desencarnada, nós vamos chamá-la. Ele mentaliza a Alzira, e a Alzira, já habituada a esse tipo de serviço, aparece na tela também. Aparece na tela, confraterniza com o grupo e recebe as instruções que o ministro estava passando naquele caso, atende, e vão programar futuramente um amparo em favor do Antônio Olimpo e do grupo. Ô, gente, parece uma coisa assim de cinema, não parece? Vamos pensar nisso? Eu fiquei pensando nisso. Olha só. Por que isso tudo é possível? Será que não foi feito isso no nosso caso? Antes da gente reencarnar? Na mão de quem será que passou o nosso processo reencarnatório? Na mão de quem que pode estar agora o nosso processo? Diante das nossas conquistas. Quer saber da mão de quem está? Não? Está do André Luiz?
Ainda está longe. Calma. Tem muito serviço para resolver aqui ainda. Muito serviço. Né? Porque, na verdade, um processo reencarnatório já é desencarnatório, né? O processo em si, que pode ser amanhã e pode ser daqui 10 anos, daqui 100. Vai depender da nossa necessidade. Vocês acompanharam? Por que eu estou falando isso? Olha, houve melhoras, houve conquistas, não é? Nós mudamos trajetórias. Então esse processo pode ter também, esse processo foi modificado. Ele foi ampliado. Gente, e tudo isso sendo fortalecido, de quê? O que é que eu pedi? O que foi pedido para eles? Prece. Prece. Todo esse trabalho dele aparecer, todo esse trabalho de aglutinar elementos, iniciou com a prece do grupo. Eles foram orientados, voltaram o pensamento ali, querendo servir, e foram o quê? Cedendo elementos e modificando elementos. Porque não é só de si, é do que tem à nossa volta. Por que eu estou falando isso? Será que nós temos ideia clara do que nós podemos fazer? A ideia clara, o que nós podemos fazer com as nossas mãos, com a nossa mente, com o nosso ser, em nosso favor e em favor do outro? Vocês entenderam? É para nós brilharmos. É para nós o quê? Alavancarmos. Realmente. Ó, se foi feito ali, gente, numa região abismal. Onde que será que é mais pesado? Lá no abismo ou aqui na terra? No abismo. Por quê? Se nós formos no abismo agora, se nós não vamos, não. Mas se a gente der uma saidinha assim, rapidinha, não, agora, nesse momento, dá uma saidinha, dá uma chegadinha lá, respira assim, o que acontece? Não é o cheiro da cebola, não. É assim, aquela energia grosseira, pesada. Ai, não vou dar conta, não. Não é verdade? Porque quando você vai com equipe espiritual, vai treinado, né? Vai com equipamento, vai com viseira, vai com roupa, vai com equipamentos pesadíssimos, o que acontece? Muitas vezes você nem percebe. Mas quando vai, igual o André Luiz foi, igual a Hilário, vai estudar situações de cada um, hoje a gente vai ter ou não muita sustentação na oração? Vai ter que ter. Caso contrário, é melhor? Fica aqui. Vamos ficar no capricho pessoal mesmo? Não é verdade? Entenderam? Não, porque se no capricho pessoal, onde é que eu vou? Onde é que eu vou no meu capricho pessoal? Nem para dentro da mansão, né? Nem para dentro da mansão, do lado de fora. E aí pronto, aí que eu vou sofrer de verdade. É doído. Então, olha, gente, a importância da prece. Que muitas vezes nós nem acreditamos que nós podemos fazer. Olha como que nós temos trabalhado aqui na reunião na questão de entender. Vós sois deuses. Você quer vencer? Vencer o vício, vencer a impaciência. Porque a impaciência também é um vício. A irritação também é um vício. Não é? A gente vai repetindo, achando normal. Né? Nem percebe. Como é que eu vou ter que fazer para vencer isso? Opa! Como é que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo, o que eu estou passando, está de acordo com os livros que eu estudo? Está de acordo com o que Jesus... Mas isso tem que ser o quê? Toda hora. Ah, mas eu vou ficar fanático. Você não tem que falar para o outro. É outro condicionamento. Que aí daqui a pouco vai ficar sendo o quê? Natural. O que foi que deu ao André Luiz imediatamente um ânimo novo em nosso lar? O quê? A prece. O coração iluminou com estrias douradas. Estão lembrados? Ele entra no lugar, né? No auditório. Eu achei interessante que ele ainda fala assim: ninguém notou minha presença.
Vocês perceberam que ele fala assim? Por que ele falou isso? Porque aqui na terra ele era notado, gente. No meio que ele vivia, se ele tivesse no auditório aqui, né, no meio dele, e ele entrasse, ele seria notado, então era natural. Que a gente fica achando que ele, né, não, ele queria ser notado. Não, porque era natural para ele. Era um condicionamento. Ninguém notou a minha presença. Entrei e sentei. Vocês entenderam? Não é nem arrogância da parte dele, nem querer ser notado. Porque era comum ser notado. Ninguém notou minha presença, sentei, e na hora que aquele coração azul iluminou com estrias douradas, eu já senti diferença no corpo espiritual. Aquele coração estava dourado, por quê? Ele era fruto de quê? Da prece coletiva, dos elementos que todos estavam projetando, movimentando, absorvendo lá naquele momento. E não era só naquele auditório. Toda a cidade, 6 horas, 18 horas, voltava à prece. Vocês estão acompanhando? Agora, se eu não treinar isso, eu não tenho frequência. Eu não tenho força mental. Vocês acompanharam? Tem que ter treinamento. Não vai doer. Eu vou dar conta. Eu vou diminuir isso. Eu vou fazer. Eu vou. Jesus me ajude. Que a equipe espiritual consiga atuar. Porque eles atuam e a gente mantém. Se nós não tivermos esse condicionamento para manter, volto no farelinho. Vocês viram que exemplo bom do farelinho? O farelinho chega, na mesa você joga ali fora. No corpo físico e perispiritual, não. Ele vai ficando, ele vai juntando, vai aparecendo. Daí a pouco, ele vai aparecer. Vocês entenderam essa questão? Vai aparecer. E nós não sabemos o quanto nós já juntamos de farelinho. Então nós precisamos começar a fazer a varredura. Vocês entenderam qual que é a varredura? Eu vou ficar atento. Eu vou me posicionar. Eu vou vencer os meus caprichos pessoais. Eu vou vencer o que eu acho. Porque se eu falar com vocês aqui do que eu acho, não é assim que vocês vão fazer para mim? Ô Filomena, eu quero saber do livro. Eu quero saber do evangelho, eu quero saber das obras. Não é? Se for do que eu acho, não tem sentido da gente reunir. E não tem beliscão nenhum, vocês viram? Teve beliscão? Pelo contrário, não esqueça, só um minutinho. Não teve beliscão. Teve o quê? Você pode. Você dá conta. Você consegue. Vamos lembrar desses exemplos. Como que o ministro apareceu? Como que o ministro confiou? Olha, eu vou trabalhar, o que é a casa? Fala. Pode falar. Hoje, aqui a fileira de menino, quase todos os meninos, praticamente tudo, criança, com o olho fechadinho, não parava de mexer. Eles sem parar, as pernas, mexiam com as pernas, mexiam com os braços, o olho fechadinho, fazendo carreira. Ali, para todo mundo que tinha saído da curso, a criança estava com a Aí eu levantei de cada beiradinha que eu estava, fui lá na frente onde eu ia estar, vi o meio de certeza do canto, eu vejo um corpo de Jesus só isso. Apagou. Pois é, porque a criança sai do corpo, ela é criança. Mas, né? Ele é espírito. Ele pode, o corpinho estar aqui, né? Gente, olha só. O ministro Sâncio, ele sai do nosso lar, entra numa casa no abismo. Uma casa que enfrenta hordas perversas. Tá? Espíritos perversos tentam entrar naquela casa. E tem barreiras magnéticas, barreiras de segurança, vários equipamentos, como tem em toda casa espírita que tenta fazer o bem.
Por que ele acredita? E ele vai lá. Seria mais difícil para ele sem esse recurso ectoplasmático, que é um recurso ectoplasmático, né? Reúne o ectoplasma do grupo. Seria mais difícil, mas ele também iria. Porque o André Luiz não foi. Qual que é o do Hilário? Quem mais? André Luiz, Hilário. Quem mais que vai lá com ele? Quem que é o instrutor que vai com ele? Que eu esqueci agora, deu branco. Não, o Silas não. O Silas é o filho do Druso. Eu esqueci, sumiu aqui agora. Deve ter cortado o sinal. Aí, volta. O sinal volta, vamos ver. Só tinha 2 dias que ele estava lá estudando o caso. Por que que era difícil? Era difícil. Mas iria, o André Luiz não desceu e não foi? Ele utiliza o recurso para ganhar tempo, economia psíquica, etc. Todo mundo entendeu isso. Ele sabia da barreira. Ele conhece a barreira, conhece as defesas, sabe das condições dos moradores. Quem são os moradores que estão asilados dentro da mansão? A maioria, loucos. Tanto que lá fala de loucos apassivados. Loucos mais pacíficos. Todo tipo de loucura tem lá. Então, ainda assim, essa redoma, vamos supor que alguém muito destrambelhado, né, numa crise de loucura, tentasse influir naquela redoma ali ectoplasmática. Ele está decidindo a minha vida, eu não estou querendo que ele decida a minha vida, ele está decidindo com a moeda dele. Poderia interferir em Druso, não poderia? Mas ainda assim, ele sabe, consciente disso tudo. Por que é que ele vai? Que ele é bonzinho? Não. O mecanismo do evangelho ele conhecia. Então ele tem a arma poderosa. Qual que é a arma poderosa que nós recebemos hoje? Prece. Evangelho prático. Se alguém me mandar um pensamento, está decidindo minha vida, me agredindo, porque é uma agressão. Seria uma agressão e faria um rombo imenso aqui, não faria? Faria um rombo imenso. O que será que ele faria? Firmeza na prece, ele teria o seu halo de proteção. Olha que maravilha. Ele teria o seu halo de proteção. Um mecanismo como trazer a Alzira através daquilo ali, ele não conseguiria. Entender? Porque aí o halo, a cortina de força, estava manchada. Mas ele estava protegido pelo recurso próprio, construído, utilizando a prece, o evangelho prático, vencendo a conveniência pessoal. Ô, gente, isso não é maravilhoso? Porque isso nos dá a cortina do poder. Ninguém vai me chatear. Aqui vocês gostaram? É a cortina do poder. É ou não é? Ninguém vai nos tocar. Ninguém vai nos chatear. Ninguém vai interferir no meu campo. Porque nós estamos construindo. Nós estamos buscando. Nós queremos. Agora, tá tudo aberto. Não vou mentir para você não. Tá tudo aberto. Não vou nem olhar de ninguém. Para não falar que eu estou olhando para alguém. Não fala que eu estou olhando, eu não estou olhando de ninguém. Não sei de nada. Não é verdade? Não tem. É firmeza, é fazer. É dar, igual ele fez. Tá aqui o processo, é assim, eu posso assim. Vai ser bom assim, não vai? Sabendo o que é que está fazendo. E isso nos dá muita segurança. Porque o André Luiz não tinha a firmeza do Druso. Mas ele já tinha certa convicção desse instrumento poderoso da prece. Tanto que vem nos livros relatando. Olha como que ele relata a prece de Ismália no Mensageiro. Ele demonstra, faz questão de demonstrar o recurso que foi movimentado na prece coletiva em nosso lar em seu próprio favor. Entrei naquele ambiente como doente grave.
Mas a prece coletiva de nosso lar, eu era capaz de reconhecer que me fizeram enorme bem. Já não era mais o enfermo grave de horas antes. Ele não relata assim? Então ele absorveu esses elementos. A proposta é, vamos absorver também? Né? Vamos absorver, vamos fazer, vamos realizar. Porque uma formiguinha só não resolve nada. Não é verdade? Mas as formiguinhas do Vinha de Luz, né? Eu quis trazer para te atrapalhar no assunto. Pode falar. Quando você falou da transformação de Paulo, Aham, falando que eu estou lendo de novo Libertação, aham. o companheiro muito visto no livro era um obsessor. No Libertação, né? Libertação, ele era obsessor de Margarida, né? A Saldanha. Tinha um outro que era especialista Especialista. em hipnotizar a mente dela. No Uhum. final do livro, para você no final do mesmo livro, ele já era um trabalhador. Exatamente. Ele foi dar a lição para ela. Tranquilo. Obsessor e virou um trabalhador. Exatamente. E muitos livros mostram isso. Né? Mas por quê? Aí, Alexandre, alguém pode falar com você assim, mas aí é muito fácil, vocês estão no plano espiritual. Agora, gente, verdadeiramente, a luta no físico, igual Madalena, Paulo, que estavam no erro no físico. Então, o mérito é maior. Mas essa luta aí, gente, é estrondosa. Imagina você ser especialista em matar. Em matar. Porque ele fala assim, não sei se você lembra dessa fala lá. Na hora que pede contas pro Saldanha, ele fala assim, nós estamos colocando material aí, mas nós podíamos colocar o material para matar ela em 24 horas. Mas o chefe falou que é para a gente colocar aos poucos. Porque aí ela vai pedir para morrer. Ela vai querer morrer. Tá lembrado? Fala desse jeito. Oi? Aham. Isso. Contribui tanto para um lado quanto para o outro. E a maior contribuição que nós daremos à vida é esta: que nós ocupemos o lugar que Jesus trabalha por nós, para nós, que é utilizar essa prece, acreditar nas nossas possibilidades, fazer, não ficar preso às coisinhas pequenas da caminhada que nos atrasam, né? O problema está ali, a gente vai fazendo assim, ó, né? Não dá para ir fazendo assim, pula, né? Vai de lado, vai de costa, vamos... Entendeu? Porque aí eu não contribuo com nada inferior para mim mesmo. Porque eu preciso, eu quero, é o meu patamar sempre o quê? Brilhoso. Mas fácil. Né? Se você é o obsessor, é facílimo. Agora, se você estiver querendo transformar o obsessor, não mexe não. Não mexe não. Acompanhou a diferença? Se eu sou obsessora, eu sou obsessora, então agora eu quero me melhorar. Então eu vou me esforçar. A todo o meu lado existem N pessoas tentando trabalhar por mim. Agora vamos supor que você veja que eu estou obsediada. Prece por mim, muita calma, muito evangelho. E não deixe a minha pequenez sujar o seu halo luminoso. Se tiver preguiça, se tiver medo, se tiver irritação, essa luta é muito grande para mim, abre porta. Entendeu? Então, a nossa contribuição maior é ficar firme e cumprir com a nossa parte. Fulano está muito obsediado. Oremos por ele, tenhamos calma. Não percamos a nossa paz. Gente, eu só queria fechar com essa lembrança que eu já tinha programado essa fala e eu me esqueci, de me lembrar aqui. Vocês já pararam para pensar quem é que movimentou o maior recurso para acordar Saulo de Tarso? Foi através de quê? Olha, as preces de quem? De Estevão, de Abigail, e uma prece que
a gente muitas vezes não pensa nela, mas a espiritualidade me deu o toque, né? Senão eu não ia saber. Da mãe. Só que a mãe não orava para ele, não, encarnada ainda. Ela desencarnou depois que ele converteu. Devido aos desgostos, etc., adoeceu e desencarnou. Só que ela orava muito. Só que ela não pedia, não era para ele ser cristão. Ô Senhor, resgata o meu filho. E ajoelhava, gente, eu vi. E pedia, porque era hábito, pegar o pergaminho e ler e rezar de joelho. Ela orava com todo fervor. Olha o que essa companheira, que essa mãe não movimentou para resgatar esse irmão do erro. Junta da Abigail. Abigail não falou com ele? Eu queria muito, eu pedi muito ao Cristo. Eu pedi muito ao Cristo que... Não, já sabemos que temos que agir, né? Foi para sua casa. E tá energizado, você viu? Ainda bem que tem gato aí, né? Ô, gente, vocês perceberam a questão da prece? A Abigail não falou? Não, quanto eu pedi ao Cristo para que eu não fosse sem te ver. E ela continuou pedindo no plano espiritual por ele, né? Vamos? Da minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me dar. Senhor, vem aqui. Senhor, não posso ir. Senhor, me toque. Senhor, vem aqui. Senhor, não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, satisfeita da dor, meu brilho ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, me toque. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, não posso ir. Cura, Senhor, me toque. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixe passear minha alma em meu viver. Oh, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz, amanhecer. Cura, Senhor, me toque. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, não posso ir. Cura, Senhor, me toque. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a bênção desta noite. Agradecemos os recursos que foram movimentados em favor de cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares, Senhor,
fortalecidos para acertarmos mais. Auxilia-nos a manter tudo o que recebemos em teu nome. Auxilia-nos a multiplicar também em favor de todos aqueles que fazem parte de nossos passos e de nossa vida. Obrigada aos teus mensageiros, a todos que no plano físico e no plano espiritual contribuíram para com esta noite. Ó celeste amigo, que possamos continuar na sintonia do trabalho, que possamos continuar, Senhor, fora do corpo físico, de alguma forma, sendo úteis, sendo instruídos e também tratados, o que for da tua vontade. E permita ainda te pedir, por todos aqueles que estão à distância, que possam, Senhor, receber em teu nome o amparo e o auxílio, principalmente aqueles que sabemos enfermos e acamados, que eles possam receber em teu nome. Divino amigo, que possamos interromper a tarefa no plano físico, te pedindo humildemente, fique conosco, entre em nossa vida, em nossos lares, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Os nossos passistas, por favor. Quem ainda precisar tomar o passe, por favor, os passistas vão nos auxiliar lá. Veneno natural. Eu vou fazer agora, feijão.